Vamos conversar agora, então, com o Ciro Marino, que é o presidente da Biquim, Associação Brasileira da Indústria Química, que esteve ontem com empresários no Palácio do Planalto, reunido com o presidente da República. Como é que surgiu essa ideia de atravessar a Praça dos Três Poderes para ir até o Supremo Tribunal Federal? O senhor foi junto, Ciro Marino? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiro, nós tínhamos uma agenda que foi apresentada para a presidência da República com antecedência, né? Nosso principal foco era conversar sobre a situação de cada um dos setores que compõem a coalizão indústria. A indústria química é uma delas, não é? Uma das indústrias. Falarmos um pouco sobre como é que cada um dos setores está enfrentando o Covid-19, inclusive as ações sociais que as empresas dos diversos setores realizaram em resposta à crise. Falamos também um pouquinho sobre a retomada do setor, já preocupados aí com a vulnerabilidade da indústria brasileira em relação a ameaças externas, principalmente essa partida antecipada da produção na Ásia e excesso de estoques, né? Falamos um pouco sobre custo Brasil também e depois iniciamos falando um pouco sobre a retomada do crescimento, como é que os setores, diversos setores, cada um com a sua perspectiva, enxerga as oportunidades durante a retomada. E estamos falando justamente de um processo que nós estamos incentivando, nós chamamos de Buy Brasil, que é a gente buscar a conscientização da população para comprar produtos brasileiros aí na retomada desse processo econômico, justamente porque as indústrias vêm sofrendo muito com o seu caixa, o capital de giro e etc. Então, esse processo é um processo que interessa a todos. Nessa conversa, então, surgiu a sugestão do presidente Bolsonaro de conversarmos diretamente com o Superior Tribunal Federal. Naquele mesmo momento ele fez um contato e foi agendado então uma conversa, acho que em 10 minutos mais ou menos essa reunião foi organizada para irmos até o Supremo Tribunal Federal. Não estava na agenda, não fazia parte, foi realmente uma decisão de momento, de impulso, e a solicitação do presidente é que a indústria, então, compartilhasse com o Superior Tribunal Federal a situação geral de como é que está a economia, como é que estão as condições de produção, retenção, empregos, etc. Então, essa foi o mote para a conversa, não é? Doutor Ciro Marino, muito bom dia. Queria saber o seguinte, o presidente da República ou os industriais, em algum momento, pressionaram o presidente do Supremo para que o Supremo reveja uma posição ou modifique uma decisão qualquer sobre essa questão desse momento que vivemos, né, de restrição às atividades, etc., o papel do presidente, dos governadores. O presidente ou alguns dos senhores pressionaram o Supremo a mudar essa sentença, essa decisão? Não, bom, desde o primeiro momento não era essa a intenção. A intenção que nós tivemos realmente foi de apenas apresentar um cenário do que a indústria está fazendo, né? Nós conversamos a respeito da preocupação com a retomada, a concorrência externa. Simplesmente a mesma coisa que foi apresentada ao presidente foi levado ao Superior Tribunal Federal apenas para compartilhar o que está acontecendo na indústria, dar um pouco de senso para a realidade. E do ponto de vista da indústria, quando nós saímos da reunião, nós saímos com a impressão de que nós estávamos atuando até como facilitadores do diálogo entre a Presidência da República e o Superior Tribunal Federal. Não foi em nenhum momento a intenção pressionar qualquer que seja o órgão, até porque as indústrias de forma geral, e aqui eu não posso falar pela coalizão como um todo, mas eu posso falar pela indústria química, a nossa posição tem sido muito clara. Nós estamos seguindo diretamente praticamente o que a OMS definiu ou que as autoridades, quer sejam federais, estaduais ou municipais, têm definido para a atuação, né? A indústria química ela segue operando como uma indústria, como a essencialidade, né? Porque a indústria química ela acaba atendendo à base de uma série de outras cadeias produtivas. Ela não parou de produzir durante esse período, né? Nós, logicamente, durante esse período, seguimos todos esses pontos que eu comentei com vocês agora há pouquinho, né? As orientações da OMS, as orientações das autoridades, e a gente segue operando.
Então, O ministro... para a indústria química particularmente não foi interesse, não havia nenhum interesse, uma agenda oculta de pressionar o Superior Tribunal Federal ou mesmo a presidência. Nossa agenda sempre foi a de comunicar. O ministro Dias Toffoli, presidente, em algum momento demonstrou estar constrangido com aquela reunião, de receber o presidente da República com os industriais? Olha, eu não sei se eu posso dizer constrangido. Eu acho que foi mais uma surpresa, assim como foi também para todos os representantes das indústrias que ali estavam presentes, uma surpresa, né, porque não estava na nossa agenda, eu creio que também não estava na agenda do presidente e muito menos da do próprio ministro Toffoli, né? Então eu achei, primeira reação é a surpresa, né, e a segunda talvez até uma certa ansiedade, porque não se sabia qual seria o tema a ser discutido durante a reunião. Basicamente é essa a minha impressão. Eu não sei se houve constrangimento. Não me pareceu constrangimento, pareceu mais, como eu disse, uma surpresa e uma certa ansiedade para saber qual seria o assunto a ser discutido. Agora, senhor Ciro, o que é que pode ser feito de prático para ajudar, no caso, a indústria química, por exemplo? Nós estamos aqui em meio a um isolamento social em alguns estados, que deve se tornar mais rigoroso, por exemplo, a partir de hoje em São Paulo, onde eu imagino esteja concentrada o maior volume da indústria química no Brasil. Se não for assim, estiver enganado, o senhor fique à vontade para me corrigir. Algumas capitais começando algum relaxamento muito tênue ainda, como Belo Horizonte, como Curitiba, mas a tendência, pelo menos para os próximos 15 dias, é de manutenção das regras atuais, se não piores e mais restritivas do que as que já existem. Como é que vocês avaliam esse panorama? Bom, como eu comentei anteriormente, a indústria química ela não parou, não é? Dada a sua essencialidade. E nós temos também quando falamos de indústria química, a gente precisa levar em conta que a indústria química ela é muito heterogênea, né? Nós temos um setor da indústria química que está trabalhando fortemente desde o início da crise a 95%, 96% da capacidade, que é justamente os produtos que são utilizados como insumos para a indústria de produtos de limpeza, né? Sanitizantes, assim como água sanitária, sabão, detergente, etc., né? E existe um outro setor que enfrenta dificuldade, que é justamente aquele que serve outras cadeias, como, por exemplo, a indústria automobilística, que está parada, né? A indústria de turismo. Imagina-se que quando se produz um shampoo para um hotel, alguma coisa assim, o produto que está incorporado ali é um produto químico. Esse setor sofre muito. Então, nós primeiro precisamos esclarecer esse ponto. Existe uma heterogeneidade muito grande na indústria. E, considerada essa heterogeneidade, as grandes preocupações que nós temos hoje com o setor é principalmente a questão de crédito, não é? Que a gente precisa imaginar que sem dinheiro, sem os fluxos financeiros, a gente não consegue sustentar adequadamente as operações. A questão também de fazer uma abertura gradual ou, vamos dizer, uma liberação gradual desse isolamento social é de interesse econômico, porém, ele não pode realmente suplantar as questões da vida e a segurança tanto dos nossos empregados como dos nossos clientes, né? Então, nós estamos, assim, apreensivos com essa questão de crédito, estamos apreensivos também com esses protocolos que estão sendo desenvolvidos. Esses protocolos, que talvez o ouvinte de forma geral não conheça, são guias orientativos para comportamento do funcionário, desde o transporte, do momento que ele sai de casa, né, até como se comportar na presença dos seus colegas nos postos de trabalho, de forma a minimizar o risco de contágio. Então, isso são os grandes, vamos dizer, o grande foco das nossas atividades hoje. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Associação da Indústria Química, Círio Marino. Eu queria perguntar para o senhor sobre o Custo Brasil, um dos temas ontem da reunião com o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Estima-se aí que o gigante Estado brasileiro custe R$1,5 trilhão de reais. Alguma sinalização das autoridades para reduzir o tamanho do Estado aí, aproveitando até de alguma forma esta pandemia para tocar num assunto que é tão espinhoso há muito tempo? Bom, deixa
deixa eu só explicar um pouquinho o que seria esse 1,5 trilhões. Esse foi um trabalho justamente desenvolvido a ideia, o conceito partiu da CPEC, né, que é a Secretaria Especial, hoje liderada pelo Carlos da Costa, que foi determinar qual seria o custo, porque se fala de custo Brasil há muitos anos, né? O problema é o custo Brasil, as indústrias não conseguem competir, esse é o contexto. E quando nós fizemos esse trabalho em conjunto com a CPEC para fazer a identificação real e fornecer as informações, a gente chegou a esse número de 1,5 trilhões de reais acima da média do que gastam os países membros da OCDE. Como o Brasil tem essa pretensão de inserir-se à OCDE, a gente precisa reduzir essa assimetria de custos, né? Isso, o que a gente diz é que é 1,5 trilhão de reais, quase 22% do PIB brasileiro, que é jogado na lata do lixo, com burocracia e com outras questões que trazem o peso, que reflete basicamente o peso da máquina pública, né? E o que a gente tem conversado com o governo já há algum tempo, um ano e pouco já? Quais seriam os pontos principais para mitigar parte desse custo? Para a indústria química, particularmente, nós temos um ponto básico, que é o gás natural. O gás natural para a indústria química, ele tanto funciona na geração de energia para movimentar as plantas, as fábricas, não é? Como também é utilizado como matéria-prima para a geração de produtos. A forma mais econômica que você tem hoje na petroquímica é você partir do gás natural e não da nafta, como hoje está estruturada a química brasileira. Logicamente, nesse momento de crise, particularmente, a nafta está tão barata que ela é até competitiva, mas numa situação normal de competição internacional não seria. Precisaremos do gás numa condição muito mais favorável. E quando eu digo favorável, não é uma diferença pequena, né? Nós falamos que hoje o gás natural no Brasil custa de 4 a 5 vezes mais do que custa no mercado americano, por exemplo. Um pouco mais do que o dobro do que custa no mercado europeu. Então, para a indústria brasileira, principalmente a química, o gás natural ele é super importante. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o Brasil realmente faça ou se mobilize para que as reformas estruturantes sigam adiante, independentemente da crise. Nós temos conversado com o governo federal de que a gente não deve esperar passar uma crise, uma pandemia. Nós deveríamos aproveitar esse tempo para seguir adiante com essas reformas. E as reformas quais são? Basicamente, uma já caminhou bem, que foi a reforma da Previdência. Mas nós temos que seguir adiante, insistir nessa questão da reforma tributária também, né? A reforma tributária não é só, não imaginamos uma redução nos tributos simplesmente. Logicamente, a tributação ela é muito elevada, mas a complexidade e o risco, que a gente chama o risco jurídico, que causa uma certa insegurança, dá uma complexidade de, mesmo que você queira trabalhar 100% de acordo com os livros, de acordo com a lei, muitas vezes não é possível, é muito complexo trabalhar no Brasil nesse ponto. E depois, logicamente, avançar na questão da reforma administrativa, redução do peso do Estado. Essas iniciativas todas reestruturantes, elas vão seguramente reduzir o custo do capital, vai provavelmente aumentar também a disponibilidade de capital para investimentos e talvez o Brasil consiga, desta forma, competindo melhor a nível internacional, trazer de volta a inovação, que o Brasil acabou ficando para trás em relação aos demais países do mundo, e pesquisa também tecnológica. Tal. Nós delegamos muito para o exterior essa pesquisa. Não quero dizer que não exista no Brasil. Existe no Brasil, existem alguns hubs, alguns pontos de excelência, né? O próprio Senai CETICT no Rio de Janeiro, nós temos o próprio Senai na Bahia, temos centros de excelência, mas não seria o suficiente para que o Brasil pudesse despontar como uma potência tecnológica, né? Apenas industrial ou de transformação. Bem, eu queria agradecer ao Ciro Marino, presidente da Biquim, Associação Brasileira da Indústria Química, que falou ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, ele que esteve nesse grupo de empresários industriais que conversou ontem com o presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, hein, Ciro? Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.